Estamos pensando, planejando, orando, sonhando com os próximos passos aqui no estudo bíblico. Orem por nós, nos ajude em oração e, se Deus quiser, semana que vem nós encerramos esta nossa série de estudos, a nossa fé comum, como nós temos a chamada. Vamos ler então, como a gente faz aqui, comumente, o parágrafo 3º do capítulo 32. Esse é o último parágrafo do capítulo de número 32. O pastor Paulo terminou com vocês, foi até o parágrafo 2º na última semana. Nós vamos encerrar aqui esse assunto, capítulo que trata acerca da ressurreição dos mortos. E diz assim o parágrafo 3º do capítulo 32. O corpo dos injustos será, pelo poder de Cristo, ressuscitado para a desonra. O corpo dos justos será, pelo seu Espírito, ressuscitado para a honra e para ser semelhante ao próprio corpo glorioso dele. O que primeiro nós podemos destacar aqui neste parágrafo que eu acabei de ler, no parágrafo 3º do capítulo 32? O que primeiro nós podemos destacar aqui acerca da ressurreição dos mortos, meus irmãos, é que a realidade da ressurreição dos mortos ela é uma realidade universal. Veja o que diz o parágrafo que nós lemos. Diz que injustos e justos igualmente haverão de ressuscitar dos mortos. Justos e injustos ressuscitarão dos mortos. Portanto, esta realidade da ressurreição é uma realidade universal. Veja só o que diz a Escritura em Atos, no capítulo de número 24, no verso 15. Atos, capítulo 24, verso 15. Pode ler, Sus. Então, a ressurreição ela é uma realidade universal. Ela não é uma realidade ou para justos ou para injustos somente, mas para ambos. E esta ressurreição universal de justos e injustos, ela é um ato do poder divino que é operado pela pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo chamará os mortos de volta à vida pelo poder da sua palavra, porque ele é o Senhor da vida, porque ele tem autoridade sobre a morte. E todos os homens, todos aqueles que passaram pela história, eles ouvirão a voz de Jesus, ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão de seus túmulos. Só que a Escritura deixa claro para nós que, embora todos eles vão ressuscitar dos mortos, nem todos eles vão experimentar a mesma sorte. Então, a ressurreição dos mortos, como uma ressurreição universal, como nós a estamos destacando aqui, ela não é necessariamente por si só um sinal de graça. A ressurreição ela é universal, mas o fruto, a sorte advinda desta ressurreição, não são todos que terão a mesma sorte. Veja o que diz o texto do Evangelho de João, capítulo de número 5, verso 28 e 29. Quem quiser pode ler para a gente. Então vejam só, todos universalmente ouvirão a voz de Jesus, ressuscitarão, sairão dos seus túmulos, mas os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E é o que vai ficar claro para nós aqui também no texto do parágrafo da confissão. Primeira verdade que nós podemos destacar com base nisso
A ressurreição dos mortos é uma realidade universal. Justos e injustos sairão de seus túmulos ao ouvirem a voz do Filho do Homem. Ambos ressuscitarão dos mortos. Contudo, o corpo dos injustos será, pelo poder de Cristo, ressuscitado para a desonra. A confissão de fé ela é bastante sucinta aqui. Ela vai dizer que os injustos serão ressuscitados para a desonra. E a Bíblia não fala para nós, irmãos, muito a respeito da natureza dos corpos dos ímpios, dos injustos, daqueles que vão ressuscitar para a desonra. Mas embora ela não nos diga muito sobre a natureza desses corpos, ela nos diz o bastante para poder afirmar que eles haverão de ser levantados dos mortos, mas para a sua condenação. Veja o texto do profeta Daniel, capítulo de número 12, verso 2. E depois o texto de Apocalipse, no capítulo 20, versos 14 e 15. Agora, Apocalipse 20, versículos 14 e 15. Foi o versículo 15 aí também, né? Está dando um reflexo aqui. Então vejam só, o que a Escritura nos ensina a respeito da ressurreição dos injustos é que eles ressuscitarão corporeamente para experimentarem a condenação, o que o texto do apóstolo João, em Apocalipse, chama de a experiência da segunda morte. Eles serão lançados no lago de fogo. O que é esse corpo dos injustos? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que este corpo ele é um instrumento de perpetuação da condenação divina. É um corpo ressuscitado para a vergonha, para o desprezo. É um instrumento da perpetuação da condenação. É um corpo ressuscitado para a desonra eterna. Isso é o que a Escritura nos ensina. Portanto, haverá, como eu disse, vergonha, desprezo e sofrimento para essas pessoas que ressuscitarão corporeamente. Se a Bíblia não fala muito mais acerca disso, também nós não devemos falar, ficar conjecturando, pensando, refletindo, imaginando coisas a respeito desses corpos. A única verdade possível para nós, a única verdade sobre a qual nós podemos nos debruçar, gastar tempo, estudar, refletir, é esta: haverá uma ressurreição para os ímpios, para os injustos, mas esta ressurreição significará a condenação eterna destas pessoas, destes que se mantiveram rebeldes contra o Senhor. Mas o texto também diz da confissão sobre os justos, que o corpo dos justos será, pelo seu espírito, ressuscitado para a honra e para ser semelhante ao próprio corpo glorioso dele. Diferente dos ímpios, então, os justos vão ressuscitar para a glória e serão transformados à semelhança de Jesus Cristo. Veja aí a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 21. Então, o nosso corpo de humilhação será transformado à semelhança do corpo da glória de Jesus Cristo, do corpo de Jesus Cristo. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está nos ensinando que
O corpo glorioso que nós, os crentes, os justos em Jesus, receberemos é o mesmo corpo que foi sepultado, só que transformado radicalmente. Veja só, abra sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versos 42 a 44. Quem quiser pode ler para a gente aí. Só um segundo. Então veja só. O que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando? O mesmo corpo sepultado, o corpo corruptível, agora torna-se, ele é transformado radicalmente em um corpo incorruptível. Pode continuar. Semeia-se em desonra, o mesmo corpo, transformado radicalmente, agora para ser colhido, florescer em glória. A mesma dinâmica. Fraco, ele vai de fraco para poderoso. Então, o que é que o apóstolo Paulo está nos mostrando? Confirmando para nós esta realidade. O corpo glorioso do crente é o seu corpo sepultado, radicalmente transformado pelo poder de Cristo Jesus. De corruptível para incorruptível, de desonroso para glorioso, de fraco para poderoso, de natural para espiritual. E o que significa este corpo espiritual aqui? Este corpo espiritual não significa um corpo imaterial. Não é isso. Corpo espiritual não é um corpo imaterial, mas é um corpo plenamente capacitado pelo Espírito de Deus para se adaptar à nova ordem, ao novo mundo que o Cristo Jesus haverá de trazer à tona no dia do juízo. Essa nova criação que Cristo Jesus há de consumar, ela vai reservar para nós também um novo corpo, habilitado a esta nova realidade, preparado para esta nova realidade, para essa nova ordem que será inaugurada. Então, a ressurreição dos mortos para o justo, ela completa a obra da santificação que o Espírito está realizando em nós. Aquilo que começou como uma conformidade moral com Deus, com Cristo Jesus e a sua obra, vai ser consumado agora como uma conformidade física e espiritual com Ele. Nós seremos a semelhança de Jesus Cristo. Né? A Bíblia fala, pelo menos dá alguns indícios, quando vai narrar ali os momentos de Jesus com os seus discípulos após a ressurreição, de como poderá ser este nosso corpo. Né? A Bíblia vai mostrar para nós que era um corpo, o próprio corpo de Jesus, através do qual ele foi conhecido, reconhecido pelos seus discípulos, mas ao mesmo tempo um corpo que num primeiro momento fez com que as pessoas, ao se depararem com ele, o estranhassem, não conseguissem contemplar exatamente quem ele era, o confundissem. A Bíblia fala de um corpo que Tomé tocou com suas próprias mãos, as feridas de Jesus ali, para poder, ter a prova que ele tanto queria de que de fato era Jesus que estava diante dele. Mas a Bíblia fala de Jesus com um corpo que não estava mais limitado ao espaço físico. Né? Jesus atravessava
paredes, assim, sumia, né, e aparecia em um outro lugar. Isso é um mistério. Quer dizer que essa será a nossa realidade também? Não sei. Mas possivelmente sim. Se o nosso corpo será transformado à semelhança do corpo de Jesus Cristo, é possível que sim. Mas nós não temos muito mais do que isso para, para considerar. O fato é, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses, que o nosso corpo de humilhação ele será transformado para ser igual ao corpo da glória de Jesus Cristo. Certo? Isso é o que nos ensina este parágrafo. Paulo chama isso de um mistério. Vá no verso 51 do capítulo de número 15 de 1 aos Coríntios. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Essa realidade da transformação do corpo da humilhação em um corpo à semelhança de Cristo em sua glória, Paulo trata como sendo um mistério. Por quê? Porque há tanto um elemento de continuidade quanto há um elemento de descontinuidade também. É o mesmo corpo, mas este corpo glorificado. Pense na continuidade quando você considera um feto e o corpo adulto da pessoa. Há um aspecto de continuidade. Mas não é o mesmo corpo, não é? É um mistério, é difícil entender isso. Então, a ideia é mais ou menos essa. Vai haver entre o corpo atual esse aspecto de continuidade com o corpo ressuscitado. O que hoje a Escritura está nos ensinando aqui, é uma semente de fraqueza, é uma semente de mortalidade. No dia da ressurreição, isso vai florescer em incorruptibilidade. E essa é a esperança do crente, irmãos. Essa deveria ser a nossa esperança. Essa esperança deveria produzir vida piedosa, uma confiança em nós no poder de Deus. Isso deveria fazer com que a gente buscasse, em primeiro lugar, o reino de Deus, confiando que as outras coisas elas vão se resolver. O próprio Deus cuidará delas. A experiência da ressurreição é a experiência que dá sentido a toda a nossa vida. Paulo deixa isso muito claro no capítulo de número 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz que se a ressurreição dos mortos ela não é verdadeira, não é uma realidade, então vamos comer hoje, vamos beber hoje, porque amanhã nós vamos morrer. O fruto de ignorar a ressurreição como o grande símbolo do ato redentor de Deus para a realidade em que nós vivemos é abraçar o niilismo completo, a falta de sentido e de significado para a vida. Olha, eu ouvi recentemente não tem muito tempo eu vi alguém falando algo sobre a experiência do luto, dizendo, após ter perdido alguém querido, assim: olha, hoje a ressurreição ela não me conforta. A ressurreição não me traz conforto nenhum. Hoje o que me dá conforto é saber que o meu Deus é um Deus que chora. Ele chora como nós. O argumento da pessoa é que aquele momento era um momento de lamento, e há verdade nisso. Né? Aquele era um momento de chorar. Aquela era a sexta-feira, né? O domingo ia chegar, mas o conforto dele não era a ressurreição, mas o conforto dele era saber que Deus chora. Então ele fez menção à experiência de Jesus quando perdeu o seu amigo Lázaro. Né?
Então, há algum sentido aqui, né? Oh, poxa, olha, Jesus é um ser que se compadece, ele chorou como nós, perdeu. Mas é muito sutil, sabe, irmãos, o que estava acontecendo ali. Havia uma equiparação entre a capacidade de Jesus de se compadecer, de chorar a morte de alguém querido, e a ressurreição dos mortos. O ponto, Jesus chorou a morte de Lázaro, mas quando abordado pelas irmãs de Lázaro, que disseram para ele assim: mestre, se o senhor tivesse chegado aqui antes, isso não ia ter acontecido. O que é que ele disse para elas? Olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E o que é que Jesus afirma? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Se consolar no sofrimento e no choro, e no fato de que Jesus chorou simplesmente como uma maneira de igualar Deus a nós mesmos, é sofrer por sofrer. É chorar por chorar. A ressurreição é o que dá sentido e significado às nossas lágrimas, irmãos, no luto. É a ressurreição que conforta a nossa alma. Esse não é um ato qualquer. Este é o grande demonstrativo do poder que Deus tem de cumprir a sua palavra e de criar novos céus e nova terra. De refazer tudo aquilo que nós bagunçamos. Essa ressurreição dos mortos é que deveria produzir essa esperança da ressurreição, a semelhança de Cristo, é que deveria produzir em nós vida piedosa, confiança no poder de Deus, deveria dar sentido e significado mesmo às nossas dores mais profundas. Nós choramos, irmãos. Mas nós choramos aos pés do Senhor. Nós choramos, mas com um coração ardendo em esperança. Não é choro por choro. Não é dor por dor. Sofrimento por sofrimento. Porque a ressurreição de Jesus Cristo dá sentido a todas essas coisas. Vocês percebem isso? Nós deveríamos considerar a riqueza, a grandeza deste mistério de que todos nós haveremos de ser transformados. Alguma pergunta ou algum comentário sobre este parágrafo? Não? Podemos continuar? Então nós vamos entrar no capítulo de número 33, que trata acerca do juízo final. O parágrafo 1 diz assim: Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem foram, pelo Pai, entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bem ou mal, por meio do corpo. Então, o que é que nós aprendemos primeiro através deste parágrafo? Que Deus já preparou um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um juiz designado. Quem é esse juiz? Jesus. Há um juiz designado para o dia do juízo final. Atos, capítulo de número 17, versículo 31. Nós lemos esse texto aqui, vamos ler de novo? Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dos mortos. Então,
Deus o Pai estabeleceu um dia certo e um juiz determinado para julgar a todos neste dia. O juiz é Jesus Cristo, o Filho do homem, a quem o Pai confiou, não é, o poder e o juízo, a quem o Pai entregou o poder e o juízo, como diz aí este parágrafo em seu início. Vamos ler João, capítulo de número 5, versículo 22 e versículo 27. Evangelho de João, capítulo 5, verso 22 e 27. Então, é Jesus Cristo o juiz designado para o dia do juízo. E essa designação, irmãos, ela cumpre a tipologia do primeiro Adão. Adão foi criado por Deus como o representante da criação, um representante pactual, e o papel que Adão deveria exercer sobre a criação era um papel representativo do governo do próprio Deus sobre a sua criação. Adão deveria governar a criação. Adão deveria sujeitar a criação, dominar sobre ela e exercer este domínio, este governo, com justiça. Uma justiça que segue, né, que emana do próprio Deus. Então, Adão era este representante pactual, federativo de toda a humanidade. Mas o que é que Adão fez? Adão pecou, caiu, falhou na sua tarefa como um governante da criação. Mas em Cristo Jesus, nós temos o cumprimento dessa tipologia. Ele é o governante perfeito. Ele é o único capaz de sujeitar toda a criação, de dominar sobre ela, de reinar com justiça sobre ela. E é por isso que Deus entregou ao Filho do homem, o seu próprio Filho, o poder e o juízo para que ele possa julgar com retidão todas as coisas. Então existe um dia, o que indica para nós aqui certeza, há um dia preparado por Deus para este juízo. O mundo todo será alvo deste juízo de Jesus Cristo, o que indica universalidade. Todos nós estaremos diante do juiz perfeito e indica também o caráter deste julgamento, que é um caráter justo. Jesus é o reto juiz que julga justamente, que julga com justiça. Então, a primeira coisa que nós aprendemos neste parágrafo é que existe um dia marcado para o juízo de Deus e um juiz designado para este fim, a saber, Jesus Cristo. Mas veja o que diz mais. O texto vai nos dizer aí que nem mesmo os seres espirituais irão escapar do juízo. Diz que nesse dia, anjos apóstatas serão julgados. Abra sua Bíblia aí na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4. Então veja só, a descrição aqui do juízo de Deus por meio do apóstolo Pedro deixa claro para nós que nem mesmo anjos, os anjos apóstatas, conforme destacado aqui no parágrafo da confissão, nem mesmo estes anjos estão livres, ficarão impunes no dia do juízo de Deus, por meio de Jesus Cristo. Onde estão esses anjos agora? Em que situação eles se encontram enquanto aguardam o juízo de Jesus Cristo?
no dia do juízo final. Judas, versículo 6. Então, estes anjos apóstatas, diz Judas, em sua breve epístola, estão guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso de número 3, ele vai nos dizer que os santos, os justos, eles de certa maneira participarão deste julgamento dos anjos apóstatas. Veja só, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Essa é uma palavra de advertência do apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Corinto, que estavam entregando suas causas e os seus problemas pessoais para serem julgados fora do ambiente ali da comunidade da fé. Eles não estavam exercendo uma justiça reta diante dos problemas que eles mesmos enfrentavam. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes para a profundidade da tarefa que caberia a eles no grande dia do juízo de Deus. Ele diz assim: vocês não sabem que no dia do juízo, vocês também haverão de julgar até mesmo os anjos? De alguma maneira, os crentes, os santos, participarão desse julgamento. Isso para nós é um indicativo, irmãos, de que a nossa comunhão com Jesus Cristo, ela é uma comunhão também com a autoridade real dele. A Escritura não nos diz que nós reinaremos com Cristo? Este provavelmente é um indício já desta realidade. De alguma maneira que a gente não sabe ao certo, nós participaremos, os santos participaremos do julgamento destes anjos apóstatas, né? E essa realidade, está dizendo o apóstolo Paulo, é o que confere habilidade, capacidade, critérios necessários para que nós julguemos todas as coisas à nossa volta, né? Nós temos isso da parte do Senhor em sua palavra. Então, neste dia, designado pelo Criador, Jesus Cristo, o justo juiz, irá julgar anjos apóstatas, seres espirituais. Mas o texto também diz que todas as pessoas que tiverem vivido sob a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras. Serão julgados anjos apóstatas e todos os homens. Em Romanos, no capítulo 14, no verso de número 10, o apóstolo Paulo diz que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, este dia do juízo é um dia de um juízo universal. Nenhum homem vai escapar deste julgamento. Este dia do juízo é o dia do exercício de um juízo profundo. O texto da confissão e a Escritura nos ensinam que Jesus ele irá julgar mesmo os segredos do nosso coração. E este juízo de Jesus Cristo é um juízo minucioso. Veja o que diz: pensamentos, palavras e obras serão alvos deste juízo. Veja só o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 10, acerca deste juízo universal.
Segundo aos Coríntios 5:10. Quem quiser pode ler. Então, todos nós participaremos desse juízo, um juízo universal, um juízo profundo. Veja aí Romanos, capítulo de número 2, verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. E depois Mateus, capítulo de número 12, versos 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenados. Todas as nossas obras, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas intenções, elas serão exibidas, desvendadas, diante de todos os olhos, no dia do juízo. Irmão, não dá para se esconder de Deus. Não dá. A gente até pode viver carregando esse sentimento, essa sensação de que talvez isso seja possível, mas olha, dê crédito não à minha palavra, mas o que diz a palavra do Senhor. Acredite no que este sagrado livro está dizendo. Não dá, meu irmão. Não há nada que esteja em oculto que não venha a ser desvendado. Isso pode não acontecer agora. Você pode carregar segredos para dentro do caixão, do túmulo. Mas eles serão revelados. Eles serão expostos. Minuciosamente. Porque Deus vê todas as coisas. Conhece todas as coisas. Sabe de cada uma das nossas intenções. Essa é uma grande advertência para nós, irmãos. Para nós crentes. Essa consciência do dia do juízo final, deste julgamento profundo, minucioso, universal de Jesus Cristo, isso deveria ser para nós fonte de santidade no presente. Isso deveria fazer com que nós estimássemos mais a pureza, a retidão, uma vida segundo a vontade de Deus. O termos um coração segundo o coração de Jesus. Vivermos com um procedimento reto, uma consciência e uma conduta moral que honrem ao Senhor, uma ética distintamente cristã. O Senhor vê tudo o que nós fazemos, mas não só o que nós fazemos, o Senhor vê tudo o que nós pensamos. Cada pensamento, irmão, você já pensou nisso? Cada pensamento odioso contra o seu irmão, cada pensamento sensual, violador contra o seu semelhante, cada uma dessas coisas exibidas, desvendadas pelo reto juiz. Irmãos, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Não dá para viver vida dupla. Não dá para esconder nada do Senhor.
Ele conhece os quartos mais ocultos do nosso coração, os porões, aqueles que a gente, nem mesmo a gente gosta muito de visitar. Ele conhece. Ele está lá. Ele sabe de todas as coisas. E cada segredo vai ser desvendado nesse dia. Cada segredo. Isso deveria fazer com que nós olhássemos para esse dia e tremêssemos diante dessa realidade e buscássemos ao Senhor para que vivêssemos uma vida santa, agradável a Ele. O texto vai dizer que o propósito ético desse juízo, não é a retribuição das nossas obras. O texto diz que nós haveremos de ser julgados e receberemos o galardão segundo o que tivermos feito, bem ou mal, por meio do corpo. Então, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, ele vai ligar esse juízo vindouro aí a essa responsabilidade moral. Coloque aí para mim os versos 10 a 12. Romanos 14, 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Porque todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, esse juízo vindouro está ligado aí, por este texto do apóstolo Paulo, à responsabilidade moral de cada um de nós. Nós devemos, então, como cristãos, ter a consciência de que nós vivemos entre esses dois tempos. Nós vivemos entre o tempo da graça que nós já recebemos em Cristo Jesus e a realidade deste juízo ainda por vir. Por causa disso, dessa consciência, nós devemos viver com sobriedade, viver vida justa, viver vida piedosa, sabendo que nós vamos prestar contas diante de Deus. E por que pensar nisso para nós deve ser motivador, deve ser motivo de esperança e de desejo por uma vida santa? Porque, meus irmãos, para os ímpios, o juízo deste dia significará a condenação deles. Mas para nós, o juízo deste dia será a nossa vindicação pública, a confirmação de nossa justificação. Quando eu digo que a consciência desta realidade deveria empurrar você para uma vida santa, o que eu estou querendo dizer não é que a sua vida e o seu procedimento são os responsáveis por livrar você no dia do juízo, mas são uma evidência de que você foi justificado e de que naquele dia você vai ter a sua vindicação, a confirmação de que em Cristo Jesus você foi inocentado. Eu não estou querendo dizer que a sua vida santa é o motivo, a razão para que você seja livre naquele dia, porque, irmãos, mesmo as melhores obras que nós fazemos, de alguma maneira elas estão maculadas com o pecado. E isso também vai ser revelado naquele dia. Mesmo aquilo que nós fazemos com o máximo, a intenção mais pura, ainda carrega algo do pecado que nós também carregamos. Acho que é o pastor Paulo que usa essa figura aqui, né? Que diz que se o pecado fosse uma tinta, né? Uma tinta azul, nós íamos dizer que mesmo as nossas melhores obras
a nossa tentativa mais profunda, verdadeira, de honrar o Senhor com a nossa vida, ela ia carregar ali algumas manchinhas, né? Ela vinha toda pintadinha de azul. Só que nós não dependemos do nosso procedimento, irmãos. A vida santa é uma consequência da obra que Cristo Jesus já realizou em nós, da graça que nós recebemos. É um símbolo desta vida de agora estarmos unidos a Cristo. E naquele dia, nós finalmente veremos o cumprimento, a consumação da obra de Jesus Cristo por meio de sua graça, que nos salvou, nos livrou da escravidão do nosso pecado, porque o próprio Cristo Jesus, ele sofreu a punição dos nossos pecados em nosso lugar, irmãos. Você, crente, vai ficar livre naquele dia, não porque os seus pecados terão sido ignorados, ou não porque as suas obras serão obras melhores do que as outras pessoas que estarão sendo condenadas, mas porque os seus pecados terão sido punidos na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. E todo olho contemplará isso. Toda vida, mente, toda pessoa saberá disso naquele dia. Saberá que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Que Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso defensor. O nosso juiz é o nosso Salvador. É o nosso Redentor. Naquele dia, nós, os que estamos em Cristo Jesus, nós teremos o nosso coração cheio de gozo pleno, verdadeiro, na obra completa de nosso Salvador. Nós vivemos entre dois tempos. Entre o tempo da realidade da graça que recebemos em Cristo Jesus e do iminente juízo ainda por vir. E por isso nós devemos viver vida santa, vida que agrade o Senhor. Então, a confissão encerra esse parágrafo aí e nos ensina que toda a história ela caminha para este fim, o dia do juízo final, por meio do qual Cristo Jesus haverá de ser glorificado. Isso vai ficar mais claro no segundo parágrafo do capítulo 33. Este texto nos mostra que nesse dia a justiça de Jesus Cristo ela haverá de prevalecer e que a fé verdadeira ela será vindicada. Isso é consolo para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, mas isso deveria ser também motivo de nós temermos reverentemente ao Senhor, nós e os ímpios, mas também nós, e isso deveria nos motivar a vivermos hoje à luz desta realidade por vir no dia do juízo final. Como diz 2 Coríntios 5, no capítulo 10 que nós lemos, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Alguma pergunta ou alguma consideração? Pode falar, Ana. Não sei, acho que nada. Não sei não. Vamos ver se o pastor Paulo ajuda a gente. Há muita discussão, Ana Rita, sobre isso, né? Sobre o que seria este galardão.
acerca dessa aparente ideia de proporcionalidade, né? Eu tenho para mim que não há matéria suficiente para nós cravarmos exatamente o que significa isso e como é que nós poderíamos explicar isso. Eu honestamente assim não sei, né? Fico com medo de ficar conjecturando, pensando, imaginando e falar bobagem, né? Falar heresia. Mas talvez haja coisa que eu não estudei e não li ainda. Vamos ver se o pastor Paulo ajuda a gente. Não, é só um pitaco. Não, realmente é só para considerar aqui. A gente não tem revelação assim, porque o que nos incomoda é pensar que na eternidade, na glória, haja esta noção de proporcionalidade. Alguns terão mais do que outros, alguns serão mais do que outros. Parece que na nossa lógica isso é contrário à condição de gozo, de alegria, de realização plena que todos nós teremos. Mas eu pessoalmente acho que haverá diferenças, não é? Alguns serão mais do que outros, não é? Deus dá e distribui os seus dons e as suas graças conforme lhe apraz. Então, o problema nosso não são essas distinções, não é? O que não haverá é inveja, não é? Que há aqui. Você não será infeliz ao ver Deus galardoando o outro e não galardoando você. Nosso problema não é essa distinção, o nosso problema é o pecado. Deus poderia nos dar bênçãos distintas, ele dá a um e não dá a outro, e isso seria motivo de alegria para nós. Nós nos alegraríamos com o outro sendo abençoado. Então, isso acho que o problema é o pecado. Agora, um professor meu na graduação, o reverendo Júlio Andrade Ferreira, ele fazia assim um raciocínio lógico para mostrar que até na nossa lógica é possível uns terem mais do que outros e todos estarem plenamente satisfeitos. Por exemplo, pensem aqui comigo, um copo cheio transbordando e um balde cheio transbordando, quem está mais cheio, o copo ou o balde? Quem tem mais? O balde tem mais, mas ambos estão cheios, satisfeitos e transbordando. Pense aqui, se nós tivéssemos aqui um concerto musical, uma orquestra tocando, e todos nós aqui apreciando essa dádiva do Senhor. É possível que alguns, por estarem mais preparados, desfrutariam com maior intensidade essa bênção. Talvez a Eurídice, que tem treinamento e tal, desfrutaria disso mais do que eu, que não tenho nenhum treinamento musical. Mas eu não estaria insatisfeito, eu estaria desfrutando ao ponto de estar satisfeito, embora ela desfrutasse mais do que eu e também satisfeita. Então, isso resolve o problema? Não, não resolve.
mas pelo menos mostra que não é tão absurdo Deus galardoar uns e outros de maneira diferente e todo mundo está plenamente satisfeito e transbordando. Eu consideraria aí, pensando no que o pastor Paulo está falando, fiquei refletindo aqui sobre aquilo sobre o que nós já refletimos aqui, uma oportunidade, um estudo que eu dei. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre a igreja, e ele faz aquela analogia da igreja como o corpo, né? O corpo de Cristo, e ele fala sobre os diferentes dons que Deus oferece, segundo a sua própria graça, dentro do corpo. E ele fala sobre aqueles membros menores. Ele fala de membros menores, com talvez menos destaque, não é? Existem aquelas pessoas cujos dons não ficam tão evidentes. Às vezes a gente olha para o dom que a gente tem, para o dom que aquele outro irmão tem, e fala assim: poxa vida, né? Meu dom não é. O dom dele é um dom com D maiúsculo, né? O meu dom é um dom michuruca. Mas veja só, o que Paulo nos ensina lá? Que não há membro sem importância no corpo de Cristo. Pelo contrário, os menores, eles deveriam ser considerados com maior estima. Eles são os mais importantes. Porque essa é a dinâmica do reino de Deus. Mas é uma dinâmica que nós somente experimentaremos em uma realidade sem pecado. Né? Então, de fato, talvez essa seja uma realidade possível, porque nós não contaremos mais com a presença da inveja, do orgulho, né, e de coisas dessa natureza. Nós não vamos exercer nossos dons, as graças que nós recebemos de Deus para nossa autopromoção. Nós não vamos ficar mostrando o nosso galardão para os outros, não é? Porque todos nós estaremos satisfeitos. Porque, em última instância, irmãos, o grande dom, a grande dádiva é o próprio Cristo. E isso todos nós teremos plenamente. Não teremos falta de nada. Isso é o que aguarda por nós. É isso que nós devemos desejar mais do que qualquer outra coisa. Ele é o nosso galardão. Ele é a nossa vida. Não é? Ele é o nosso prazer e a nossa fonte de deleite eterno. E isso nós teremos. Isso todos nós teremos em sua plenitude. Amém?